Boa noite, irmãos. Estou aqui agora, né, hoje, para falar de uma coisa muito interessante. Eu vejo todo mundo falar da Bíblia. Eu já cansei de postar aqui na Bíblia. Eu posto assim, ó, primeiro Deus. Essa que é a minha postagem. Primeiro Deus, depois Jesus Cristo, que é o Filho, ele é a porta. Se não for por ele, ninguém vai ao céu e ninguém vai a Deus, né? Se Deus permitir que alguém vá ao céu, ele vai. Se alguém não permitir, ele não vai. Então, e o terceiro lugar é você ou o seu próximo? Jesus Cristo falou: ama o Pai, né? E ama o próximo como a si mesmo e terás um tesouro no céu. Será que eu posso falar a mesma coisa? Ama o Pai e terás um tesouro no céu? E ama o seu próximo e terás um tesouro no céu? Não, não posso. Por que eu não posso? É porque eu não sou Cristo. Eu não sou o Messias. Eu sou apenas um homem e o mais ruim de toda a terra. O mais pobre e miserável de toda a terra, digno de piedade de Deus. Eu não sou nada mais do que isso. Sou errado, sou miserável, sou mais ruim de todos os homens, também sou. Mas o meu Deus não é. O nosso Deus, ele é o mais amado que tem na face de todo o céu. O seu Filho, Jesus Cristo, é o mais amado de todo o céu. Por que ele é o mais amado de todo o céu? É porque desde o começo, no Jardim do Éden, ele deu prova de que ele é por nós. Ele deu a vida por nós. Ele deu a vida por quem ele não conhecia ainda, que ainda ia nascer, e nem sabia se ia nascer. E nasceu, que somos nós hoje. Ele deu a sua vida por isso. Agora você, em vez de ficar, se vê o seu irmão cair, o que você tem intuito? É de apedrejar o seu irmão? De jogar pedra nas costas dele ou ir lá buscar ele para trás? Chegar e falar: meu irmão, você está errado. Volta para o caminho que você está. Volta para o caminho de Deus. Não. Você vai e faz as coisas para poder jogar o seu irmão. Você o acusa para defender os seus próprios interesses, para defender o seu próprio reino, o seu próprio lucro no dinheiro. Aí você faz isso. Qual vale mais? O seu dinheiro ou o seu irmão? Aí eu deixo a pergunta. Pronto, eu queria começar com essa introdução, porque toda vez eu tenho que começar com uma introdução. Então essa introdução do começo eu achei bem importante, em falar primeiro de Deus, depois de Jesus Cristo e depois do seu próximo, depois que é você. Então, eu penso assim, porque se Jesus Cristo enxergou primeiro o próximo do que ele era perfeito, ele não precisava fazer isso, mas ele fez. Quanto mais eu, que não valho nada, né? Então eu tenho que pôr o meu próximo em primeiro lugar. É isso que Jesus Cristo veio fazer. Ele veio mostrar que o seu próximo é primeiro do que você. Quem se achar grande, que seja pequeno. Quem se achar pequeno, que seja grande. Essa foi a doutrina que ele deixou. E alguém pensa: por que Jesus Cristo morreu? Foi por falar brandamente? Sim, ele se deu prova que ele fala brandamente e que ele tem muito amor.
mas também ele deu prova que é duro. Hoje eu vou ser duro também um pouco. De agora para frente, eu vou falar umas palavras, talvez algumas pessoas não vão gostar. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou fazer duas perguntas. De quem que você acha que é o intuito de esconder da população mais pobre, né, as coisas que estão escritas na Bíblia? De quem que era? De quem que vocês acham que é o intuito? Quem que gostaria de esconder das pessoas mais pobres da terra as coisas de Deus? Como que eu vou provar isso? Que alguém gostaria de esconder as coisas da Bíblia? Estou falando as coisas da Bíblia, a palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Tentou mudar letras, tentou mudar contextos. Português não é só um. O português brasileiro, ele não é só um. Por que que todas as Bíblias brasileiras têm mais de muitos tipos de Bíblia? E cada uma vem com texto diferente. Se a pessoa não for um pouco estudado, ele jamais vai descobrir que aquele texto significa o mesmo texto. Então isso é um meio de manipular as pessoas, para que ninguém entenda a palavra de Deus. Toda religião que você for, você vai estar achando que está fazendo certo. E toda religião vai abrigar um pouco de pessoas. De quem que você acha que era o intuito de esconder a palavra de Deus? De Deus ou do demônio? Eu te faço essa pergunta. Você acha que é de Deus? Não. Você está pensando que não. Né? Que não é de Deus, é do demônio. Então, se é do demônio, vamos à prova. Eu vou ler 5 capítulos. Você presta bastante atenção nos capítulos. Na Bíblia João Ferreira de Almeida, edição, revista e corrigida. E vou ler 5 capítulos de 1 João também, os mesmos capítulos de 1 João, na Bíblia Sagrada, né, católica. E vou ler também, né, 5 capítulos na Bíblia Sagrada, né, tradução, né, grego, aramaico, né, hebraico, aramaico e grego, traduzido para português. Agora, o português do Brasil não é só um. Vamos aos contextos. Eu vou começar primeiro com a Bíblia João Ferreira de Almeida. Vamos lá? Então, vamos lá ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Pronto, terminei o 5. Agora eu vou ler na Bíblia Sagrada Católica também, os mesmos 5 versículos. Vê se tem diferença. Tá? João Ferreira de Almeida para Católica. Para Bíblia Sagrada Católica. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas,
e as trevas não prevaleceram contra eles. Né? Agora eu vou ler na tradução hebraico, aramaico e grego. Tradução para português, traduzido. No princípio era a palavra. Fica mais fácil de compreender, né? E a palavra estava com Deus. E a palavra era um Deus. Um Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas vieram à existência por intermédio dele. E a parte dele, nem mesmo uma só coisa veio à existência. E o que veio à existência por meio dele foi a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz está brilhando nas escuridão, mas a escuridão não a tem vencido. Então agora eu te pergunto, com essas traduções que eu li em todas três, vamos fazer uma repetição de novo, na qual você acha que ficaria mais óbvio para uma pessoa simples do povo entender? Na qual tradução que você acha que ficaria mais fácil? Tudo é uma coisa só. Só que aqui ficaria mais fácil para uma pessoa entender. Se ele escreveu aqui, ó, jamais uma pessoa prega a Bíblia desse jeito lá na igreja, quer ver? Ou em qualquer outra denominação. Ó, se eu for ler nessa aqui, João Ferreira de Almeida, eu vou ler assim. Vou repetir de novo. No princípio era o verbo. Gente, verbo é a palavra. Então essa palavra aqui significa palavra. No princípio era a palavra. Né? E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não compreenderam. Né? Então você tem que explicar para as pessoas mais humildes que essa palavra que verbo é a palavra, é o nome de palavra. Você tem que traduzir para ele. Por que você escreveu verbo aqui? Por quê? Né? Está em outro idioma. Se tiver em outro idioma, verbo, obviamente, é de outro idioma, não é do português. O português se fala palavra. Né? Quando se fala verbo. Agora eu te pergunto, de quem que é o intuito de esconder as coisas de Deus das pessoas humildes? Por que que as pessoas teriam esse intuito de esconder a palavra de Deus das pessoas humildes? Para que não soubesse, para que continuasse ficando usufruindo da sua lã? Da lãzinha delas? Igual Jesus Cristo falou, quem é lobo disfarçado de ovelha, né? O que eles fazem? Põem carga mais pesada ainda dos que aqui os homens já têm e podem suportar, e não estão dispostos a ajudar nem com o dedo. Então aqui ele está fazendo com a palavra de Deus também. Isso aqui deveria ser um crime. A pessoa pregar a palavra de Deus e não falar aqui para as pessoas mais humildes o que significava. Olha aqui para você ver, eu vou ler na tradução grego, aramaico e hebraico, traduzido para português. Olha o tanto que fica mais fácil para um pobre compreender e para uma pessoa humilde. No princípio era a palavra.
E a palavra estava com Deus. E a palavra era um Deus. Né? Era um Deus. Este estava no princípio com Deus. Este estava no princípio com Deus. E todas as coisas vieram à existência por intermédio dele. E a parte dele, nem mesmo uma só coisa veio à existência. Quer dizer, sem ele nada veio à existência. Né? Quem que era essa palavra? No princípio era a palavra. No princípio era Deus. No princípio a palavra era Deus. Né? No princípio era a palavra, quer dizer, era Deus. A palavra, quer dizer, Deus estava com Deus. Por que Deus estava com Deus? A palavra, Deus, a palavra era um Deus. Este estava no princípio com Deus. Quem que estava no princípio com Deus? Jesus Cristo fala, né? Ele não é o primeiro. Então, se ele é o primeiro, então ele estava no princípio. Foi o primeiro ser que Deus fez. Ele estava no princípio. De quem que aqui na Bíblia que de João está falando? Né? Quem que era esse João que conhecia tanto Jesus Cristo e Deus para falar desse jeito? Esse aqui não era o João mesmo, o João lá do Apocalipse, lá da frente. Aquele João era outro. Aquele João era o apóstolo de Jesus Cristo. Esse aqui é o apóstolo que veio antes, preparando o caminho para ele. Porque ele era do céu, ele podia falar isso aqui. Ele conhecia. Aquele outro João não conhecia. Esse aqui sabia, porque ele morava no céu. Ele não era... Ele era o menor entre os seres celestiais, mas ele era do céu. Então ele podia falar isso aqui, ele podia escrever isso aqui. Então isso aqui foi escrito por ele. Quem fala que esse João é o mesmo que existe lá na frente, está muito enganado. Esse evangelho aqui é de João, mas o João o Batista. Então vamos ver aqui agora. Vou repetir de novo, nesse contexto aqui, para vocês entenderem outra vez. Porque o ser humano ele é de duro servir. Ele não entende. Ele entende, mas finge que não entende, é hipócrita. Ele entende sim. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. Está vendo? No princípio era a palavra. Por que era a palavra? Quem que era a palavra? A palavra era Jesus Cristo, era o Messias, e a palavra estava com Deus. Por que ela estava com Deus? Porque ele foi o primeiro a ser feito, então ele estava com Deus. E a palavra era um Deus também. Por que Jesus Cristo é dominado um Deus? Ele é um Deus. Por que ele é um Deus? É blasfêmia ele perdoar pecado? Não é blasfêmia, porque só um Deus pode perdoar pecado, e ele podia. Este estava no princípio com Deus. Este estava no princípio com Deus. E todas as coisas vieram à existência por intermédio dele. Então quem fala que Deus fez o mundo está muito enganado. Deus foi, obviamente, o arquiteto. Mas quem pôs a mão na massa foi Jesus Cristo. Aqui está falando. Todas as coisas vieram à existência por intermédio dele. E a parte dele, nem mesmo uma só coisa veio à existência. Está vendo? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Igual fala na João Ferreira de Almeida. Na João Ferreira de Almeida fala diferente, mas é a mesma coisa. E o que veio à existência foi por meio dele. Né? E a vida, ó. E dele foi a vida. Vida era a luz dos homens, tá vendo? Por que fala que nele estava a vida? É porque ele era a luz dos homens. Mesmo, tá lembrado daquela palavra? Mesmo que ainda esteja morto, viverá de novo. Então é isso aqui que eu estou falando. Que era Jesus Cristo. E a luz está brilhando na escuridão, mas a escuridão não tem vencido. Surgiu um homem enviado, né?
surgiu um homem enviado como representante de Deus, e o seu nome era João. Quem que é esse homem que surgiu como representante de Deus? Ele era um apóstolo? Não, ele era o representante, diretamente, ele veio do céu. Viu? Jesus Cristo mesmo fala. Você conhece o João o Batizador? Isso. O João o Batizador é o menor no reino dos céus. Mas eu vos digo que ele é o maior de toda a terra. Ele é maior do que todos que existem na terra. Ele é o menor. Então, esse livro de João aqui foi escrito por João Batista. Então, não confunde esse livro de João com o outro de João. Aquela do final do Apocalipse e aquela carta de João. Primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João. Então, não confunde. Não confunde. Viu? Eu só li os 3 versículos aqui, nas 3 Bíblias, para vocês verem que alguém tentou encobrir a palavra de Deus. Para quê? Para criar muita seita, muitas seitas, para poder cada uma falar que está certo, ninguém entender a palavra de Deus, né? Ninguém entender e ninguém seria salvo. De quem seria essa? Quem queria isso, que ninguém se salvasse? Quem que veio aqui para matar? Até tem muitos que falam que o diabo veio aqui para matar, roubar e destruir. Mas, no entanto, eles também estão matando, roubando e destruindo. Essas pessoas que falam. Não sai da boca deles matar, roubar e destruir. Mas eles mesmos estão matando, roubando e destruindo. É do homem dirigir o seu passo? Não é. A Bíblia prova várias vezes que não é do homem. Senão Jesus Cristo tinha falado, você pode condenar seu irmão. Mas Jesus Cristo já falou, a mesma medida que você medir seu irmão, você vai ser medido. Tá vendo? Não critica o outro. Não critica fulano, não critica ciclano. Então espero que gostem do vídeo, que ele seja para poder para aprendizagem, para quem nunca leu a palavra de Deus, para quem nunca entendeu, porque lá ele vai ler sempre versículo. Ele não lê 5 versículos encarreados. Ele não lê um capítulo inteiro encarreado. Aqui eu só queria provar o quê? Eu queria provar que no princípio era Deus e Jesus Cristo. Provou. Então é uma coisa que a pessoa já ficou sabendo. Já provei também que a Bíblia uma é diferente da outra, mas tudo quer dizer a mesma coisa. Para quê? Para as pessoas mais humildes não entender e eles continuar roubando. Continuar usufruindo. Eu acho que deveria ser crime. Quando uma pessoa lê a palavra de Deus, né? Deveria ser crime também em todo mundo. Não é crime você roubar? Não é crime você matar? Não é crime você bater no seu irmão? Então deveria ser crime também você omitir, ou se não esconder das pessoas mais humildes. Deveria ser crime também. Então, vou postar esse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com mais pessoas para que vejam. E as pessoas mais pobres, igual eu, que é pobrezinho, no começo aí, não sei se vocês viram, eu mostrei uma camisa da Brigada de Incêndio. Por quê? Por que eu mostrei essa camisa? É para que todas as pessoas sejam brigadistas na palavra de Deus. O que é a brigada de incêndio? Não é para ajudar pessoas? Não é para ajudar vidas? Então, em vez de você criticar seu irmão, vai lá e mostra o que foi feito na Bíblia. Vai e mostra, fala, alguém adulterou um pouquinho aqui, ó, mas significa a mesma palavra. Foi adulterada, mas não foi. Isso aqui é do outro idioma.
Agora, cada um pegou sua Bíblia no outro idioma, ou na outra terra, por exemplo. Goiano fala de um jeito, paraense fala do outro, né? Mineiro fala de outro, né? Então eu acho que a Bíblia que fosse para os goianos tinha que ser a tradução do jeito que os goianos falam. Se fosse em São Paulo, teria que ser a Bíblia do tipo que o São Paulino fala. Se fosse, por exemplo, no Espírito Santo ou lá no Nordeste, devia ser do mesmo tipinho que eles falam a Bíblia, né? A tradução. Então eu acho que hoje tem bastante gente estudada que possa fazer isso, que possa coisar as Bíblias. Primeiro traz as Bíblias todinha, põe tudo junto e lê versículo por versículo. Fala aqui, tá tudo batendo aí. Porque tem como fazer isso que eu já fiz. Tá tudo batendo. Então essa palavra é essa, não vai por aqui. Essa palavra é essa, não vai por aqui. Uma pessoa que fizer isso, eu não quero ficar rico, mas uma pessoa que fizer isso, vai ficar muito. Mas eu não quero. Eu já estou tirando meu time de campo. Mas se você quer ajudar, né? Se você quer ajudar e tem condição de fazer isso, você tem muito dinheiro para fazer isso, faça. Além de você ganhar muito dinheiro com venda de Bíblia, você vai ajudar muitas pessoas, né? Não sei se isso vai trazer as coisas para Deus. É claro que vai trazer. Muitas pessoas vão mais saber a Bíblia, né? E você pega o que é seu. Eu não quero fazer isso. Eu quero pregar sempre a palavra de Deus gratuita, igualzinho eu estou falando aqui. Gastei muito para poder juntar todas as Bíblias e ler cada versículo em cada Bíblia. Gastei muito tempo. Mas Deus me deu a recompensa, que foi ter aprendido. Então todos eu acho que deveriam fazer isso. Pegar muitas Bíblias, não só uma, um monte. 10 Bíblias, 20 Bíblias, o máximo que ele puder fazer. E vai lendo um versículo de cada uma e acompanhando. Aí ele vai começar a entender a palavra de Deus. Então,